Começa agora mais uma edição do Jornada, com tudo que é destaque na Justiça do Trabalho. Todas as semanas fazemos uma viagem pelo Brasil, mostrando projetos e iniciativas da Justiça do Trabalho que beneficiam o cidadão brasileiro. No programa de hoje, uma reportagem especial sobre boas práticas de empresas que levam a diversidade em consideração na hora de contratar empregados. No quadro Saúde e Segurança no Trabalho, vamos falar sobre uma doença autoimune com causas ainda desconhecidas, o lúpus. E mais, férias, o que diz a lei sobre esse direito garantido aos empregados brasileiros? E no quadro Trabalha Brasil, o talento de uma profissional especializada em cabelos crespos e cacheados. Tudo isso e muito mais, o nosso Jornada começa agora. O mercado de trabalho, por vezes, pode ser cruel, especialmente quando se trata de alguém que faz parte de alguma minoria, como pessoas com deficiência, homossexuais ou estrangeiros. Infelizmente, o preconceito que não deveria existir pode sim impedir uma boa colocação profissional e até evitar que alguém consiga um emprego. Mas há empresas que se preocupam com os direitos das minorias, que investem nesses profissionais e que têm um retorno excelente com essa boa prática. Na reportagem especial de hoje, vamos conhecer pessoas que foram valorizadas profissionalmente e que estão aproveitando essa oportunidade com toda a dedicação possível. Veja só. Eu fui design de sobrancelha, mexi com isso um pouquinho, fiz artesanato. Bem, já trabalhei em restaurante, ajudando também. Nada fechado, como hoje eu sou. Transpor barreiras. Conseguir um emprego com carteira assinada. Não foi fácil. Por 15 anos, a tão sonhada oportunidade esbarrava sempre no preconceito, por ser transexual. Só o fato de eu ter nascido menino, me vestir como mulher, já tem aquelas dificuldades, né? Que é uma coisa assim, diferente. Até você se acostumar, até você ter o contato. Tem uns olhares também. As pessoas ficam chorando torto, querendo saber, né? É homem ou mulher? Que é isso? O primeiro registro profissional da Dani só veio aos 30 anos como auxiliar de limpeza em uma padaria em Brasília. Ela agarrou a oportunidade com unhas e dentes. Dignidade. Ter uma vida digna, só isso. Deu certo. Um ano depois, foi promovida e hoje trabalha como atendente. Aqui eu sou analisada pelo meu serviço, não pela minha vida, sabe? Porque como eu me visto normalmente, não vai ter diferença, né? Porque quando a gente coloca o uniforme, a gente é igual. Prende cabelo, entendeu? Serve para todos. Embora questões de gênero sejam uma realidade entre os funcionários da empresa, o dono admite que no início houve resistência. Quando ela foi contratada, foi fazer entrevista com a gerente, né? Como era a primeira, então a gerente veio me questionar. Falou, olha, tem uma pessoa para contratar, mas eu acho que não deve e tal, por causa disso. Eu falei, não, de maneira alguma, tem que contratar. Se for uma pessoa boa, competente, ela vai ficar no local. Pode dar uma experiência para ela 90 dias, independente. Ah, mas como é que nós vamos chamar? Eu não sei nem o nome que nós vamos pronunciar. Falei, então você vai chamar o nome que ela prefere. O nome que ela te dá para ser chamada é esse nome que nós vamos todos chamá-las, independente do nome que está no registro dela. No Brasil, apenas 10% da população trans possui um emprego formal. 61% dos gays, lésbicas, bi e transexuais também admitem esconder a identidade de gênero ou a orientação sexual no ambiente de trabalho. Aqui na padaria onde a Dani trabalha, dos 56 empregados, além dela, que é trans, 2 assumem ser homossexuais. Nayara faz parte desse grupo. Se sente tão bem trabalhando aqui que já deixou o emprego uma vez e voltou. Aqui eu me sinto mais do que à vontade, entendeu? Eu não me escondo, entendeu? A gente tem o livre-arbítrio de falar o que pensa, o que quer, entendeu? Agir como a gente quer, entendeu? Então aqui a gente tem muita liberdade. Eu, pessoalmente, eu nunca passei esse preconceito em empresa nenhuma que eu passei. Entendeu? Nem por eu ser negra e nem por eu ser gay, entendeu? Nunca passei. De acordo com o IBGE, a taxa de desemprego no Brasil é mais alta entre negros do que entre brancos.
como diz o nome, né? Preconceito. A pessoa está tendo um conceito antes de conhecer a pessoa. A maneira que ela passa a conviver e conhecer, ver que uma pessoa educada, que trabalha bem, por que não ser atendido por ela? Por que não dar oportunidade se ela trabalha da mesma maneira de outras pessoas, né? Oportunidade e liberdade para ser como é. Foi o que Lucas encontrou quando trocou o antigo emprego em uma embaixada por este, em uma livraria. Logo, percebeu a diferença. Como é que você se sente? Muito mais livre de trabalhar. A produtividade é muito maior. Você não tem aquele tipo de piadinha em que você ri meio que de mau gosto. Esse tipo de coisa acontecia muito. Então, é muito taxativo para a gente. Diferença e respeito. Os clientes são atendidos por profissionais de diferentes raças, nacionalidades, orientações sexual e religiosa. Kingsley é nigeriano, um dos 22 refugiados contratados pela empresa. Eu aprendo muita coisa aqui, entendeu? Com as pessoas, entendeu? Também leio livro, eu fico sabendo um monte de coisa, entende? Então, é muito bom para mim. E tem uns livros aqui que é de autor da minha país, também eu introduzo para meus clientes, né? Falando que esse autor é da minha país, é muito bom, tal. Imigrante e testemunha de Jeová. Há 5 anos no Brasil, a boliviana Liliana já enfrentou dificuldades em se fazer compreender por causa da religião, mas carrega com ela um ensinamento fundamental para um ambiente tão diverso. Acho que a base comum é o respeito, né? O respeito da liberdade que cada um tem de escolher a crença, o jeito de viver a vida, de pensar, de crer. Então, é isso, né? Todos temos esse direito de escolher. A Constituição brasileira estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e garante aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O Ministério Público do Trabalho atua para combater atos de discriminação no ambiente de trabalho. Comprovadas as denúncias, o MPT entra com ação civil pública reparatória contra a empresa, a fim de coibir que essas práticas voltem a ocorrer. Toda vez que eu atento contra um valor essencial da sociedade, eu não estou lesando um direito individual seu. Eu estou lesando um valor que é da sociedade. Então, se eu estou lesando esse valor que é da sociedade, eu tenho que pedir a reparação de quê? E a restauração de quê? Da ordem jurídica que foi lesada pelo meu comportamento que negou um valor essencial à vida social. Sempre que for vítima de discriminação, o trabalhador pode acionar a justiça e pedir reparação por dano moral. Discriminação é inaceitável. Se nós não temos a possibilidade de viabilizar a nossa essência, como é que nós podemos falar de dignidade da pessoa humana? Não há padrões, não há estándares. A dignidade é algo que é construído pela pessoa internamente. Ela é algo que te move no sentido de caminhar pela vida. E isso, para mim, é imprescindível segurar essa liberdade. Imprescindível. Um estudo da consultoria McKinsey, feito em 12 países, mostra que as empresas com a maior diversidade de gênero têm 21% a mais de chances de apresentar resultados acima da média do mercado do que as empresas com menor diversidade. Quando há maior diversidade cultural e étnica, esse número sobe para 33%. A gente tem a obrigação de dar oportunidade para essas pessoas para ir melhorando e educando todas as pessoas de uma forma geral para que de um dia ou outro acabe definitivamente essa questão de preconceitos, né? O profissional é independente da orientação sexual, entendeu? Vai trabalhar, vai dar o melhor, vai ter o dia bom, o dia ruim, entendeu? Que eu acho que vale a pena você dar uma chance e ter uma oportunidade de mostrar para que veio, entendeu? A gente aprende, né, a lidar com as diferenças e a criar um espaço que seja agradável para todos. Tem que respeitar as coisas que as pessoas acreditam, né? Chegou a hora de fazer um giro pelo Brasil para conhecer algumas decisões da Justiça do Trabalho.
O TRT da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins, negou o recurso de uma mãe social que trabalhou para a Associação de Mães, Pais, Amigos e Reabilitadores de Excepcionais, Ampare, que pediu o pagamento de horas extras. Os desembargadores entenderam que a atividade de cuidadora se enquadra na Lei 7.644 de 1987, que não prevê pagamento de horas extras diante da incompatibilidade em virtude da natureza especial do trabalho. O pedido já havia sido indeferido pela 5ª Vara do Trabalho de Brasília. O TRT do Rio Grande do Norte manteve a condenação da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, ECT, pelos danos morais sofridos por um empregado assaltado várias vezes no Banco Postal de Serra do Mel. De acordo com o empregado, a agência dispunha de um único vigilante armado e não possuía portas com detectores de metais. A ECT, condenada a pagar R$25 mil de indenização, alegou não ser obrigada a possuir sistema de segurança ou vigilância armada, já que não se trata de uma entidade bancária. Mas para o TRT, a empresa, ao firmar convênios para serviços de banco postal, passou a atrair circulação monetária superior à da época em que exercia apenas o serviço público postal. Dessa forma, de acordo com o Código Civil, em função do risco para os empregados, a responsabilidade da empresa é objetiva. O TRT de Goiás negou o pedido da transportadora Manic Operadora Logística para diminuir as cotas para pessoas com deficiência para o cargo de motorista. A transportadora, que atua no ramo de transporte rodoviário de cargas em geral, alegou que o exercício da função de motorista exige condição física e psíquica plena, razão pela qual, segundo ela, é inadequado incluir os motoristas na base de cálculo da cota de pessoas com deficiência. Mas, ao analisar o processo, o tribunal levou em consideração que a Resolução 425 de 2012, editada pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, que trata dos exames de aptidão física e mental para o condutor de veículos, não criou empecilhos para o exercício da atividade de motorista por pessoas com deficiência, desde que tenham êxito nas avaliações específicas descritas na mencionada norma regulamentar. Daqui a pouco, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, vamos falar sobre o lúpus, uma doença que pode afetar vários órgãos do corpo. E ainda hoje, férias, saiba o que diz a lei sobre esse direito garantido aos empregados brasileiros. Nós voltamos em instantes. Chegou a hora do JT em Ação, com iniciativas de destaque da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho produziu o documentário Aprendizagem, o Futuro em Construção. No filme, 6 jovens aprendizes de diferentes cidades do país compartilham histórias de vida e contam como o programa de aprendizagem ajudou na possibilidade de um futuro profissional bem-sucedido e marcado por oportunidades. O documentário é uma iniciativa do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho e foi produzido pela Coordenadoria de Rádio e TV da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. O filme pode ser visto no canal oficial do TST no YouTube. O vice-presidente do TST, Renato de Lacerda Paiva, participou da inauguração do 7º Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas no Fórum Trabalhista de Barueri, região metropolitana de São Paulo. Com a instalação deste novo centro, todas as regiões da jurisdição passam a contar com locais próprios em busca da conciliação em processos trabalhistas. O TRT da 19ª Região beneficiou, por meio do Programa de Responsabilidade Social, TRT Solidário, 2 instituições filantrópicas que atendem crianças carentes. A ação beneficente contou com a entrega de alimentos arrecadados pelo Tribunal durante o Seminário Saúde e Segurança do Trabalhador, realizado pelo TRT em julho. Neste evento, que teve entrada gratuita, foram arrecadados mais de 135 quilos de alimentos não perecíveis. Uma doença autoimune com causas ainda desconhecidas. Eu estou falando do lúpus, que atinge frequentemente as mulheres em idade adulta. O lúpus não tem cura e pode gerar afastamento do trabalho, mas, se for tratado, é possível controlar e evitar as crises. É o que você confere no quadro Saúde e Segurança no Trabalho de hoje.
Uma doença autoimune com causas desconhecidas, que pode se manifestar na pele ou atacar órgãos internos, como pulmões, rins e até o coração. Um problema que, segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, atinge pelo menos 65 mil pessoas no Brasil. Já afastou do trabalho mais de 200 pessoas de 2016 até agora, de acordo com a Secretaria da Previdência. E que, por causa do difícil diagnóstico, se torna perigosa. Hoje, a gente vai falar sobre o lúpus. Foram as pontas dos dedos roxas que acenderam um alerta para a Fabiola. Meu dedo começou a ficar roxo, a ponta desse dedo começou a ficar roxo. E aquilo me causou estranheza e eu comecei a procurar alguns especialistas para ver o que era essa roxidão. E depois de 9 meses foi fechado o diagnóstico de lúpus. Depois de tanto procurar o motivo do problema, finalmente veio o diagnóstico correto. Ela tem lúpus. A descoberta ocorreu há 10 anos. No consultório médico, ela soube que as mãos ficam assim por causa do fenômeno de Raynaud. Para mim foi um alívio na época, porque eu fiquei 9 meses buscando esse diagnóstico e eu ficava pensando, se eu tenho, eu não estou tratando. E se eu não tiver, eu estou me estressando à toa. Então, para mim foi um alívio. Já com o diagnóstico, ela começou a fazer o tratamento para regular a imunidade, já que portadores de lúpus não podem ter a imunidade muito alta, pois isso faria com que o próprio organismo se ataque. A descoberta da doença mudou completamente a vida da Fabiola. Ela que antes de saber que tinha lúpus dava aulas na rede pública, hoje é servidora pública. O motivo dessa mudança radical na vida profissional, ela explica. Eu tenho formação em licenciatura, eu era formação de professora e eu falei, não é isso que... Eu não vou poder ser professora, porque infelizmente hoje no Brasil é uma profissão que não é tão bem reconhecida, você tem um estresse, por mais que você se esforce, é aluno, é pai, é direção, é tudo aquilo em cima de você, você leva provas para casa, leva todo o conteúdo, então assim, eu pensei, eu preciso mudar minha profissão. O lúpus atinge mais frequentemente as mulheres entre 18 e 55 anos, e as causas da doença são desconhecidas. O lúpus é uma doença do sistema imunológico, uma doença onde o sistema de defesa, nosso sistema imunológico, ele agride os órgãos do nosso corpo. E ele pode agredir qualquer um dos órgãos. É uma desregulação do nosso sistema imunológico, onde ele entende que, por exemplo, a pele, a articulação, o pulmão, o coração, o rim é estranho e começa a inflamar e agredir isso, entendendo que é como se fosse um agente externo, um agente infeccioso, ou um agente de um câncer ou algo estranho. Existem basicamente 2 tipos de lúpus. O lúpus eritematoso sistêmico, o que causa inflamação em órgãos do corpo, como os pulmões, rins e até mesmo o coração. O outro tipo é o lúpus eritematoso cutâneo. Neste caso, os principais sintomas estão relacionados a manchas na pele, especificamente nos locais onde se há mais contato com o sol, como por exemplo, braços, orelhas e o rosto. O diagnóstico ele deve ser lembrado sempre que um paciente tem alguma manifestação de algum órgão que habitualmente não esteja correndo como normal, ou uma alergia que não se cura, normalmente os pacientes têm uma sensibilidade exagerada do sol, ou seja, não é só aquela pessoa que se queima quando, por exemplo, fica exposta muito tempo ao sol, mas aquela pessoa que tem uma ardência, uma vermelhidão na pele só de passar poucos minutos ou alguns segundos no sol, que a pele fique muito vermelha, muito avermelhada, sobretudo em áreas expostas ao sol. O lúpus é uma doença crônica, ou seja, não tem cura, mas pode ser tratada. Por isso, é importante o diagnóstico rápido. Há como controlar de uma forma muito segura e muito eficaz essa convivência, voltar ao sistema imunológico, conviver harmonicamente com os órgãos e tecidos do paciente através de remédios que regulam o sistema imunológico. Então essa é a ideia, de você tratar cronicamente esses pacientes para que eles voltem a ter uma qualidade de vida, uma expectativa de vida que é muito semelhante à da população normal. A dica mesmo é confiar no seu médico. Confiar no seu médico, ter empatia pelo seu médico e confiar e colocar nas mãos dele, sabe? Falar, não, eu confio nele, o que ele falar é lei. Essa é a minha dica, assim.
No próximo bloco, saiba quais são os direitos do trabalhador e as prerrogativas do patrão com relação às férias. E mais, no quadro Trabalha Brasil, uma profissional que se especializou para atender clientes que têm cabelos crespos e cacheados. Nós voltamos daqui a pouco. Está na CLT. Todo empregado tem direito a férias após 12 meses corridos de trabalho. Mas você sabia que quem escolhe em qual período a pessoa irá usufruir desse direito é o empregador? Acompanhe na reportagem do TRT de Mato Grosso. Não importa o cargo nem o tipo de trabalho. Na maioria das vezes, as tarefas profissionais consomem grande parte do nosso tempo, que poderia ser usado para outras atividades. Aí vem o cansaço e o alto nível de estresse, e você percebe que é momento de tirar férias. As férias. Um período de descanso garantido a todos para curtir a vida. Parece simples, né? Mas não é. Antes de planejar a viagem e o destino dos sonhos, é importante o trabalhador lembrar que quem decide sobre as férias é a empresa e, por isso, precisa negociar. O empregado, ele não pode programar suas férias sem antes tratar desse assunto com a empresa, porque é a empresa que vai dizer o momento oportuno. Claro que pode haver um acordo entre empregado e empregador sobre o melhor momento do usufruto, mas diz a legislação que é o empregador que define o momento. Então, se você está em busca dessa folga prolongada nos próximos meses, preste atenção nestas dicas. Antes de pedir férias, confira as regras da empresa. Depois, verifique o que ainda resta de trabalho a ser feito. Se for algo muito importante para a empresa, é melhor adiar o pedido. Ao falar com o empregador, deixe claro que as férias que você planeja são apenas uma sugestão. Escolha um bom dia para conversar com os empregadores e aceite o seu destino. Pode ser que a empresa negue o seu pedido. É bom lembrar que na hora de negociar as férias, o patrão pode dividir o período em até 3 vezes. Agora, o empregador pode conceder as férias em 3 pedaços, vamos dizer assim, né? Desde que nenhum desses períodos seja menor do que 5 dias e pelo menos um deles tem que ser no mínimo de 14 dias. A juíza explica ainda que, caso as férias sejam fracionadas, o pagamento também poderá ser feito da mesma forma. Agora, se o trabalhador tem férias vencidas e a empresa não permite a licença, há punições. Se o empregador não conceder as férias para o empregado dentro de 1 ano após o primeiro ano de trabalho desse empregado, essas férias passam a ser devidas em dobro. Então, quando for conceder as férias desse empregado, ele vai ter que pagar dobrado o valor das férias. No Brasil, durante muito tempo, o mercado se preocupou em desenvolver técnicas e produtos para alisar as madeixas. Mas agora, a realidade é outra. Vivemos em uma época em que o cabelo natural de cada mulher é valorizado. E por causa disso, muitos profissionais se especializaram em cortes e tratamentos para cabelos crespos e cacheados. No quadro Trabalha Brasil de hoje, vamos mostrar uma cabeleireira que se tornou uma empresária de sucesso após abrir um salão especializado em cabelos crespos e cacheados. Acompanhe a reportagem. O movimento no salão é frenético. Lava daqui, hidrata dali. Adriana, dona do estabelecimento em Brasília, não para. A cabeleireira montou há 4 anos um salão específico para atender clientes com fios crespos e com cachos. Sabe esses produtos na prateleira? Ela ajudou a fazer. Isso mesmo, criou uma linha própria para tratar cabelos crespos e cacheados. Antes de abrir o próprio negócio, ela trabalhou em outros lugares. A experiência lhe garantiu os conhecimentos que tem hoje. Eu gostava
desse público, eu gostava de trabalhar com o cabelo crespo e o cabelo cacheado. Então foi aonde eu resolvi desenvolver produtos atrás de parcerias para o público crespo cacheado, por não ter em Brasília ninguém que cuidava. Em Brasília tinha muita trança ou alisamento, mas tratamento para cabelo crespo cacheado não tinha. Além de observar a falta de espaço exclusivo para atender a clientela, Adriana se inspirou na sua própria história de vida para dar o passo inicial na empreitada. Meu sonho era usar o meu cabelo solto, mas eu tinha que alisar, eu tinha que prender, depois a escova durava só um dia e eu tinha que prender. E isso me incomodava muito, porque eu queria poder molhar meu cabelo e sair. Adriana lembra que empreender no início não foi fácil, mas sabe o famoso boca a boca? Foi o que ajudou o negócio ir para frente. As clientes me indicavam, uma me indicava para outra, e aí o negócio foi dando certo. Quando eu percebi, já tinha tomado uma proporção que eu não imaginava. Para resolver o problema da mão de obra especializada, Adriana oferece cursos à equipe que atua para a empresa dela. A gente percebeu que até profissionais, quando vêm trabalhar, que é de salão convencional, quando ele chega na nossa unidade, eles têm dificuldade, porque o tipo de cabelo é outro do que eles estão acostumados a fazer. Aí a gente tem que dar aquele treinamento, mostrar, não, ele é assim, esse cabelo você vai cortar assim, e aí a gente dá um treinamento também para todo mundo. Adriana tem 6 salões, são mais de 60 empregados. Por dia são atendidas nesta loja 60 pessoas que querem deixar os cabelos mais bonitos. A maioria dos frequentadores escolheu o local por ser um salão que trata especificamente cabelos cacheados e crespos. Eu procurei ele porque eu queria aprender a cuidar do meu cabelo, a tratar, porque eu gosto dele como ele é, só que eu queria aprender a tratar ele de uma forma melhor, deixar ele mais hidratado, definido do jeito que eu quero e aprender mais dicas. Ver o negócio expandir deixa a especialista em cabelos crespos e cacheados realizada, ainda mais porque ela não imaginava fazer tanto sucesso. Pensava que a gente ia começar com o primeiro salão, né, no máximo 2, mas assim não. E você ganhar dinheiro com o que você gosta é maravilhoso. E o Jornada de hoje termina aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.